Mulheres de Esperança. Todos queremos sentir que somos especiais. Isto é, todos queremos sentir que somos únicos, que há algo de particular em nós que não há em mais ninguém, que somos distintos. Os filhos são para os pais especiais. Não existem no mundo crianças como os nossos filhos. Podem deixar-nos a cabeça em água, ser rebeldes por vezes e até dar-nos muitas preocupações. Mas são e serão sempre únicos, especiais. Mas e quando vêm com alguma característica fora do comum? Com uma doença rara, alguma neurodivergência, como no caso do autismo, quando um filho tem uma deficiência, as pessoas do lado de fora, por cordialidade ou pudor, referem-se a estas crianças como especiais. Mas será que era desta forma que imaginávamos os nossos filhos? Olá, querida amiga e ouvinte. Olá, Sónia. Olá, Inês. Uma vez mais trazemos um tema importante e sério. Hoje vamos falar sobre pais que têm filhos especiais. Todos os filhos são especiais para os seus pais, isso é certo. Mas hoje iremos falar daquelas crianças que saem dos padrões normativos da sociedade. Grande conversa que nos espera hoje. Então, a expressão crianças especiais surgiu como um eufemismo para evitar o termo crianças deficientes, que era considerado estigmatizante. O termo especial foi inicialmente usado em relação a pessoas com altas habilidades ou talentos extraordinários, porém, na tentativa de amenizar a conotação negativa da palavra deficiente, passou também a ser usada para nomear as pessoas com deficiência. Ao usar o termo crianças especiais para parecermos mais inclusivos, em muitos casos, só agrava a situação, pois no caso das crianças com alguma deficiência não é benéfico que a mesma seja escondida ou disfarçada. É preciso que as pessoas a olhem de frente, sem complexos nem repulsa, e reconheçam as suas necessidades para que seja criado um mundo à medida de todos. Cegos, surdos, paraplégicos, com deficiência mental, seja o que for. É verdade, Inês, mas este termo também é usado para identificar a existência de doenças crónicas que, de alguma forma, condicionam também a vida da criança e o seu crescimento. Condições que são parte da criança e com as quais ela terá que aprender a viver diariamente. Precisamos perder o pudor em falar as coisas pelos nomes, não é? Sim. Temos é de saber que, independentemente de uma categoria, pessoas são pessoas e todos temos os mesmos direitos. Ninguém é mais, nem ninguém é menos. Sónia, o que achas de explicarmos um pouco sobre as diferentes nomenclaturas que existem? Olha, parece-me uma excelente ideia. Podemos começar, por exemplo, pelas doenças crónicas. Então, uma doença crónica é uma condição de longa duração que geralmente não tem cura e requer acompanhamento e gestão a longo prazo. Estas doenças podem evoluir lentamente e afetar significativamente a qualidade de vida do indivíduo, podendo ser permanentes, causar incapacidade ou exigir formação especial para reabilitação. Por exemplo, a doença de Crohn, a asma, a diabetes, doenças reumáticas, celíacos, entre outras. Temos também a pessoa com deficiência. Para que uma pessoa seja considerada com deficiência é necessário que os impedimentos sejam de longo prazo, pelo menos 2 anos, e que afetem a sua capacidade de participar plena e efetivamente na sociedade. A deficiência pode ser de natureza física, mental, também designada deficiência intelectual, sensorial e deficiência psicossocial, como é o caso, por exemplo, da esquizofrenia. Temos também transtornos da neurodivergência. A neurodivergência abrange uma variedade de condições neurológicas e de desenvolvimento que se desviam do que é considerado típico ou normal em termos de funcionamento cerebral. Por exemplo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é caracterizado por dificuldades de atenção, impulsividade e, em alguns casos, hiperatividade. Bem conhecida. Exatamente, hoje é em dia, transtorno da neurodivergência. A dislexia, que é um transtorno de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita. A disgrafia, dificuldade em escrever de forma legível e organizada. A discalculia, dificuldade com matemática e números. O síndrome de Tourette, um transtorno neurológico caracterizado por ticos motores e vocais. O transtorno obsessivo-compulsivo, caracterizado por pensamentos intrusivos e comportamentos repetitivos, entre outros transtornos. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações.
Se só te juntaste a nós agora, seja muito bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. O tema de hoje é pais com filhos especiais. Estivemos a ver de onde vem este termo, crianças especiais, e o que realmente pretende transmitir. Esclarecemos alguns termos importantes e vamos agora tentar perceber qual o impacto que uma maternidade fora dos padrões convencionais tem na vida das mães. Quando a maternidade se desvia do guião socialmente prescrito e abraça a realidade de uma criança com necessidades especiais, essa jornada transforma-se numa odisseia. Imagino. A mãe precisa ser resiliente para enfrentar os desafios práticos da vida diária. Tem de fazer o luto do filho idealizado. Precisa estar sempre pronta para as constantes lutas pelo cumprimento dos direitos do seu filho. Infelizmente, isto cabe aos pais lutar. E ainda tem de lidar com a angústia, o aperto no peito constante sobre a incerteza relativamente ao futuro do seu filho. Sim, essa deve ser bem difícil, não é? Sim, imagino. É um caminho solitário e, simultaneamente, de uma profundidade avassaladora que redefine a mulher em todas as suas facetas. Na sua vida familiar, profissional e social. Quando se recebe o diagnóstico, um turbilhão de emoções se apodera de nós. O choque inicial, a negação, a raiva, a tristeza profunda. E acredito que em alguns casos surja mesmo um período de luto. Um luto não pela criança real que está ali, mas pelo filho que se sonhou, pelas expectativas de um desenvolvimento típico que se desvanecem. E deixa-me que te diga, amigo ouvinte, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum em fazeres este luto. Tu não precisas de sentir-te má mãe por precisares de passar por este processo. Faz parte, todas as mães criam sonhos e idealizações para si e para os seus filhos. Não significa que deixaste de amar o teu filho, apenas tens de deitar fora aquilo que não é real. Grave é ficar estagnada na negação da realidade e das necessidades da criança. Se estás perante também desafio, não duvides da capacidade que há em ti para lidar com essa situação. Esta dor, muitas vezes silenciosa e incompreendida por quem está de fora, pode ser um fardo pesado para a mãe, que se sente na obrigação de ser a rocha da família e uma fortaleza inabalável. É mesmo, Inês. A dinâmica do casal é posta à prova. O tema central das conversas passa a ser o que o filho necessita, o que precisam fazer para garantir as devidas ajudas. Os filhos precisam de passar a frequentar terapias fora da escola ou precisam de cuidados alimentares especiais. É necessário manter medicações em dia, monitorizar tudo conforme os médicos indicam, encontrar roupas certas com os tecidos adequados, readaptar a casa e ainda lidar com o impacto emocional que algumas crianças sofrem por serem diferentes dos amiguinhos, dos colegas. Já para não falar da sobrecarga financeira, que é gigante. Pois é. Enquanto algumas relações se fortalecem perante a adversidade, encontrando um novo propósito comum, outras, infelizmente, sucumbem ao peso da sobrecarga, do stress financeiro e da falta de tempo e energia para nutrir o vínculo conjugal. O abandono parental, uma realidade dolorosamente frequente, recai de forma desproporcional sobre as mães, que se veem a carregar sozinhas o peso de uma responsabilidade que deveria ser partilhada. E já que estamos a falar no impacto na família, não podemos esquecer que quando existem outros filhos, a mãe tem a difícil tarefa de tentar equilibrar a atenção entre os dois. Isto não é fácil novamente, mas ainda se torna mais difícil quando uma das crianças é efetivamente mais exigente. O que tem menos necessidade acaba por aprender a desenrascar-se sozinho, mais depressa, e muitas vezes assume também o papel de vigilante do irmão com mais necessidades. E quantas mães não se sentem culpadas por perceberem esse desequilíbrio? Pois Sim. é muito difícil. E quando tem de colocar a carreira em segundo plano para poder estar mais presente na vida do filho que tem mais necessidades? É uma escolha muito difícil, seja em termos financeiros, porque as despesas são sempre muitas em todas as famílias, seja em termos pessoais. Toda a mulher, eu acredito mesmo que quando toma uma atitude dessas, o faz sem olhar para trás. Mas a sociedade ainda menospreza as mulheres que precisam ficar mais dedicadas à família. Sente-se o estigma e o olhar assim piedoso que fere. A máxima de que é preciso uma aldeia para educar uma criança nunca se sentiu tão verdadeira e ao mesmo tempo tão difícil de alcançar. A vida social passa a ter contornos diferentes porque nem sempre são garantidas as condições que os filhos precisam.
O receio do julgamento alheio, dos olhares de pena ou de reprovação perante um comportamento mais disruptivo da criança, leva muitas mães a auto-excluírem-se. A falta de acessibilidade em muitos espaços públicos é outra barreira física e simbólica que as confina ao seu núcleo mais restrito. Então, para não ser uma pessoa chata e exigente, não vai. A vida social com os amigos e por vezes até com a família vai-se esbatendo gradualmente, dando lugar a um profundo sentimento de isolamento e solidão. É por isso que importa construir novas redes de apoio, formadas por outras mães que partilham a mesma jornada. Nos grupos de pais, nas associações e nas redes sociais, estas mulheres encontram um porto seguro, um espaço de partilha sem julgamentos, onde as suas dores, as suas conquistas e as suas angústias são compreendidas e validadas. De todas as angústias que assombram o coração de uma mãe de uma criança com algum tipo de necessidade, é a incerteza em relação ao futuro. Já falámos disto. A preocupação transcende as inquietações comuns a todos os pais. Não se trata apenas de saber se o filho será feliz, se terá sucesso profissional ou se encontrará o amor. Consoante a situação, pode ser questões de sobrevivência, de bem-estar básico, de proteção contra a vulnerabilidade. Será que o meu filho conseguirá ser autónomo? Terá amigos que o aceitam e protejam? Conseguirá um emprego que lhe garanta a dignidade? Haverá uma estrutura social que o ampare e lhe garanta os seus direitos? A luta por uma educação inclusiva e de qualidade, o acesso a terapias e a serviços de saúde adequados, a batalha contra o preconceito e a discriminação são travadas no presente com os olhos postos no futuro. E isto ninguém vê. Cada decisão é verdadeiramente intencional e calculada. Às vezes o fardo parece pesado demais e é fácil sentir-te sozinha, invisível, exausta. Mas há um Deus que vê, conhece o teu coração e caminha contigo. A Bíblia está cheia de relatos de mulheres que viveram realidades desafiadoras, mas encontraram em Deus o sustento e a esperança. Agar, por exemplo, vagueava pelo deserto com o seu filho sem saber para onde ir, até que Deus a encontrou. Ela deu a Deus um nome: Tu és o Deus que me vê. Esta é uma verdade poderosa. Deus vê-te. Ele vê a tua entrega diária, as lágrimas escondidas e o amor incansável com que cuidas do teu filho. O Senhor também promete carregar o que nos pesa. Em Mateus 11, de 28 a 30, Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não se trata de uma promessa de que a jornada será mais fácil, mas de que Ele está presente, disposto a dividir o peso, a renovar as tuas forças a cada manhã. Não precisas de ser forte o tempo todo. Na verdade, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Talvez perguntes por que razão a tua história tomou esse rumo. Não há uma resposta fácil para isso, mas a Bíblia ensina-nos que cada vida é preciosa e tem propósito. O Salmo 139 declara que cada ser humano é formado de modo assombrosamente maravilhoso, e isso inclui o teu filho. Ele não é um erro, nem é um fardo. Ele é um presente de Deus, amado e planeado por Ele. Por fim, lembra-te da promessa de Isaías: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mãe, tu és mais forte do que imaginas, mas não precisas caminhar sozinha. Há um Deus que cuida de ti e do teu filho. Nos dias bons e nos ruins, Ele permanece fiel. E no meio da dor, há graça suficiente para hoje e esperança para o amanhã. Mãe, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.